Deuteronômio 8, versículo 5. Nós vamos falar sobre esse tema. Será que Deus precisa aumentar a pressão? Será que Deus precisa aumentar a pressão? Deuteronômio 8, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Deus falando: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Provérbios 12:1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 15:32. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão, adquire entendimento. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão, adquire entendimento. 1 Coríntios 11:32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos, preste bem atenção, porque Deus nos submeteu ao flagelo da pandemia? Por que ela dura já mais de um ano? E em vez de Deus retirá-la ou diminuí-la, Ele a intensificou. Porque Deus nos enviou essa tribulação um pouquinho fora do normal. Porque nós estamos enfrentando essa aflição específica. E ao invés de ela diminuir, ou de Deus retirá-la completamente, em resposta também às inúmeras orações, clamores que têm sido feitos, para que Deus aniquile o vírus, para que Deus acabe com a pandemia, para que Deus nos liberte desse flagelo. Muitas orações, clamores, súplicas, mas até agora sem resposta desejada, esperada por nós. Ao invés de Deus retirar a pandemia, Ele a intensificou. Já tem mais de um ano. Por que isso está acontecendo? Muitos teólogos afirmam que a pandemia é uma provação de Deus para a igreja. Uma provação de Deus para a igreja. E eles estão totalmente certos. Totalmente certos. Mas, irmãos, eu não ouvi ninguém ainda dizer, não porque eu não tenha dito, é que eu não ouvi ninguém dizer, nenhum pregador afirmar que a pandemia não é só provação de Deus. Ela provavelmente também é disciplina, é correção de Deus para a igreja. É Deus convocando a chamada igreja visível para uma correção de vida. É Deus convocando os falsos cristãos para a conversão. Deus chamando os falsos cristãos. Aqueles que dizem Cristo é meu Senhor e Salvador, mas de fato não amam a Cristo, não obedecem, não seguem a Cristo. Estão dentro das inúmeras denominações chamadas cristãs.
Deus está convocando os falsos cristãos à conversão. Está chamando os verdadeiros, mas que têm sido infiéis, têm sido carnais, que têm sido mundanos, que estão acomodados em certos pecados. Deus está convocando esses cristãos à fidelidade, ao abandono, à renúncia ao pecado e à fidelidade. A teologia chama de igreja visível todos os cristãos professos que ainda vivem neste mundo. E essa igreja visível é feita de 3 grupos: os cristãos fiéis, os cristãos infiéis, salvos porém desobedientes, e os cristãos falsos. Então a igreja visível é feita desses 3 grupos: cristãos fiéis, cristãos infiéis e cristãos falsos. Basta você ler o Novo Testamento para comprovar que de fato existem esses 3 grupos de, entre aspas, cristãos. Basta ler o Novo Testamento para você comprovar isso. Cristãos fiéis, cristãos infiéis e cristãos falsos. E muitas vezes não se sabe se os infiéis realmente são cristãos, né? Ninguém sabe. Porque eles permanecem no pecado, na desobediência, na dureza de coração, na negligência para com Deus e as coisas de Deus. Eles permanecem tanto tempo que não se sabe, só Deus sabe se são verdadeiros mesmo. Mas a gente tem que trabalhar com essa categoria. Segundo a Bíblia, nós não podemos descartar a categoria dos cristãos infiéis. Embora só Deus saiba se eles são infiéis porque não são convertidos de fato. Mas a verdade é que são infiéis. Ou se eles são falsos. A gente não sabe. Mas existe essa categoria dos cristãos infiéis. E nós, irmãos, podemos dizer com certeza, escute bem, podemos dizer com certeza que essa pandemia é provação para os cristãos fiéis. Acho que isso precisa ficar muito claro. Essa distinção precisa ser feita com muita clareza. Essa pandemia é provação? Sim, é provação. Mas é provação para os cristãos fiéis. Para este, Deus envia provações. Veja, por exemplo, depois Tiago 2, 2 a 4. Em segundo lugar, a pandemia é disciplina para os cristãos infiéis. Abacuque 1, 12b, Salmo 119, 117, Hebreus 12, 4 a 12, e outros textos. E ela é também juízo condenatório, embora ainda parcial, para os falsos cristãos. Apocalipse 8 e 9, capítulos 8 e 9. Ora, irmãos, Deus só disciplina o cristão ou a igreja quando há necessidade disso. E não está evidente? Será que não está evidente que a igreja atual está necessitada da vara corretiva de Deus? Veja algumas situações pelas quais nós podemos afirmar, ou pelo menos podemos suspeitar com muita lógica bíblica, que provavelmente a igreja moderna está debaixo da disciplina de Deus. Veja algumas situações pelas quais podemos afirmar, sem estarmos sendo antibíblicos, sem estarmos sendo desamorosos,
ou podemos pelo menos suspeitar com muita margem de propriedade, que a igreja hoje está debaixo da disciplina de Deus. Primeira razão, se você puder ler comigo. Para a grande maioria da igreja de hoje, o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, é vergonha. Esse evangelho não é conhecido, desejado e muito menos anunciado. Esse é um pecado central, essencial e gravíssimo da igreja de hoje. Para a maioria da igreja de hoje, o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, é vergonha. Ele não é conhecido, desejado e muito menos anunciado. Quase todos os cristãos e pregadores de hoje, queridos, são incapazes de responder as 5 perguntas cruciais. E eles deveriam saber responder, não pelo saber em si, mas para poder ensinar e viver o verdadeiro evangelho. As perguntas são: qual é o verdadeiro estado espiritual do ser humano não cristão? Pode ter certeza que vai ter crentes que vai para o outro extremo. Vai dizer que o ser humano é essencialmente bom, como ensinava o herege Pelágio e o filósofo Rousseau e muitos outros. Segunda pergunta: por que Deus, mesmo sendo amor, não pode aceitar pecadores sem um sacrifício perfeito pelo pecado? Você pode responder isso com facilidade. Mas, pastor, mas eu não sou teólogo, eu não sou querido, você tinha que saber isso aí. É coisa elementar. Elementar da fé. Terceira pergunta: por que o sacrifício pelo pecado tinha de ser o Filho de Deus encarnado? Por que não podia ser outro? Quarta pergunta: o que estava sobre o Filho de Deus na cruz? O que estava sobre ele? Por que ele agonizou no Getsêmani? E quinta pergunta: o que é necessário para que um pecador receba a redenção de Cristo? Muitos de nós aqui, muitos crentes reformados vão dizer: é necessário aceitar Jesus, é necessário tomar uma decisão por Jesus. Nós não conhecemos o evangelho. Queridos, as respostas a essas questões são a essência do evangelho. E esse conteúdo bíblico, ele devia ser amplamente, intensamente enfatizado pelos pregadores e conhecido pela igreja. Se nós não entendemos o evangelho, não dominamos o conceito, o conteúdo, pelo menos essencial do evangelho, que cristãos nós somos, que igreja nós somos, o que nós estamos vivendo. Isso tinha que ser o conteúdo mais enfatizado, intensamente pregado pelos pregadores e conhecido, dominado pela igreja. Mas não é. Por quê? Porque eles amam pregar e ouvir outro evangelho, outro evangelho da cruz, evangelho do negue-se a si mesmo. Hoje o evangelho, irmãos, está sendo igual era para os judeus e gregos, está sendo para a igreja. Hoje poderia se dizer: o evangelho
o Evangelho, o Cristo crucificado, é vergonha e escândalo para a igreja. Paulo diz: o Evangelho é vergonha, é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas isso é real para a igreja hoje também. Desastrosamente. Você sabe que tem uma pessoa da sua família indo para o inferno, ela tem uma religião, ela está numa igreja falsa. Você já tem evidências que essa pessoa não entendeu o Evangelho, não foi salva pelo Evangelho, mas você não tem coragem de lhe falar. Imagina eu falar para um desconhecido. Você não tem coragem, você não sabe, muitas vezes você não sabe o que é a essência do Evangelho para apresentar para essa pessoa. Você vai dizer para ela aceitar Jesus. Queridos, um problema é que a consequência disso é maldição. Maldição. Isso é um problema. Olha Gálatas 1:8-9, o que é que Paulo diz? Gálatas 1:8-9, Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Querido, se substituir o evangelho a ser maldito, como é que nós escaparíamos da correção ou da condenação de Deus? Segundo, vamos falar juntos? Na maioria das congregações evangélicas atuais, as reuniões de oração estão vazias. E eu fiquei perplexo essa semana, absolutamente perplexo, decepcionado e triste. 60 pessoas no grupo de terça. Tinha 20 aqui, se tinha 20. 60 no grupo de quinta, tinha 23. Aqui, para orar. Imagina no culto online. Todo mundo tem uma razão, todo mundo tem um motivo, todo mundo tem uma justificativa. Mas e aí? Vai continuar assim? Vai continuar assim, queridos? Irmãos, uma pergunta: será que não está havendo negligência da nossa parte? Negligência. Pergunte, eu não estou afirmando isso não. Não está havendo negligência da nossa parte? Não está havendo desinteresse? Será que as coisas que você está fazendo na hora do culto não estão sendo a prioridade sua? Nós estamos priorizando a Deus, seu reino, sua igreja. Não, eu não posso ir na reunião de oração por isso. Eu não posso ir por aquilo. Eu não posso ir por aquela outra coisa. Eu quero te perguntar, amado. O reino de Deus é a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? A reunião de oração não é. Por favor, responda para si mesmo e para Deus: a reunião de oração não é a sua prioridade. Vai continuar assim? Se a maioria das pessoas da igreja tivesse no culto de oração, já seria um problema. Mas a minoria vai continuar. Eu peço que você reflita sobre isso. Pense sobre isso.
Ore a respeito disso, querido. Você não pode, você não deve dar prioridade e vir para a reunião de oração. Você não deve deixar tudo. Será que não? Na maioria das congregações evangélicas atuais, as reuniões de oração estão vazias. E, queridos, isso indica pecados terríveis. Pecados terríveis. Alguns deles são desobediência deliberada, porque toda a Bíblia ordena que a igreja viva em oração. Indica despreocupação com a vontade de Deus, pecado terrível, falta de anseio por Deus, insatisfação com a vida humanista autossuficiente. Quando a igreja não ama, não busca, não participa, não dá absoluta prioridade à reunião de oração, ela está sendo uma igreja humanista e autossuficiente. E, meus irmãos, essa é a mesma postura da igreja de Laodiceia. E olha o que Jesus diz para aquela igreja, Apocalipse 3, 15, 16, conheço as tuas obras, que não és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Querido, eu vou te dizer de todo o meu coração, eu tenho um temor de que tragédias comecem a acontecer conosco. Eu temo muito isso. Apocalipse 3, 15, 16, que eu acabei de ler, é a melhor descrição de uma igreja que despreza a oração. Ela não é fria, ela não é quente, ela é morna, e ela pode ser a qualquer momento vomitada por Jesus. A gente tinha que estar aqui, como disse o pastor Cid na terça-feira, nós devíamos estar todos aqui, orando com lágrimas nos olhos. Não só orando. Terceiro, muitos crentes estão trocando os cultos, a adoração comunitária por trabalho, ou descanso, ou diversão. Trocando os cultos por a adoração da igreja em congregação reunida por trabalho ou descanso ou diversão. Ou seja, estão praticando o oposto do cristianismo. Estão vivendo e praticando o secularismo. Queridos, isso é desobediência deliberada aos seguintes mandamentos. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Colossenses 3, 1 a 3, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, não priorize o que é da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mateus 6, 33, buscai, pois, e aí a igreja inverteu esse versículo. Parece que Jesus diz buscar em primeiro lugar as outras coisas, mas, irmãos, a palavra de Deus ainda é a mesma. Está escrito ainda isso na Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus não mudou a Bíblia. Ele não está mandando busque as outras coisas e o reino de Deus vos será dado. Ele não está dizendo isso, querido. Agora veja o que Deus diz aos crentes que vivem em pecado deliberado. Pecado deliberado, Hebreus 10, 26, 27. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados.
Pelo contrário, resta certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Os crentes falsos não receberão correção, mas sim condenação. É o que esse texto está falando. Quarto lugar, a maioria da igreja visível não se interessa, não se importa com teologia correta e pureza doutrinária. A maioria da igreja visível hoje não se importa, não está nem aí, não se interessa com teologia correta e pureza doutrinária. Por isso os crentes de hoje estão crendo e vivendo em meias verdades. E, meus irmãos, isso é a essência da obra satânica. Claro que ele não vai fazer você crer, acreditar e viver toda a mentira. A grande tática de Satanás, cilada do diabo, cilada. O diabo não trabalha com mentiras abertas, em muitos casos. Na maioria das vezes ele trabalha com meias verdades em relação à igreja, aos cristãos, aos que se aproximam da Bíblia. Ele trabalha com meias verdades, e os crentes creem e praticam meias verdades e ficam perdidos. Isso, irmãos, crer e viver meias verdades bíblicas, teológicas, é simplesmente um atestado de morte espiritual. Por quê? Porque a verdade revelada, toda a verdade, é o alicerce da igreja. O alicerce da igreja. Veja isso. Não há regeneração sem a verdade. Um ser humano só é regenerado, nascido de novo, pela verdade da palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Não há santificação sem a verdade. João 17, 17 e Efésios 4, 5, 15. Não há vitória espiritual sem a verdade. 2 Coríntios 13, 8. E, simplesmente, não há igreja verdadeira sem a verdade. Qualquer comunidade ou igreja que se diga igreja, sem fundamento na verdade, é uma religião, é uma seita. Não há verdadeira igreja sem a verdade. 1 Timóteo 3,15. Paulo diz: a igreja é o baluarte da verdade, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Se a igreja não é fundamentada, movida, motivada, guiada, comandada pela verdade, ela é só uma religião, é só uma comunidade enganada. O descaso com a verdade é uma razão de Deus disciplinar os seus filhos e castigar os ímpios. Se você puder, leia comigo Romanos 1,18. Romanos 1,18 diz, olha o que Deus diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, ou seja, suprimem a verdade pela injustiça. É por isso que a ira de Deus vem sobre os homens. Eles não querem a verdade, não amam a verdade. Suprimem, sufocam a verdade. O que a igreja hoje está fazendo, irmãos? Quinto lugar, a igreja visível está repleta de falsos mestres, pregando prosperidade e humanismo secular. E isso é o que suas ovelhas desejam. Tragicamente, amados, a igreja visível está repleta de falsos mestres, pregando prosperidade material, física, financeira, emocional.
pregando o humanismo secular. E isso é o que suas ovelhas desejam. 3 exemplos: a teologia coaching, a TMI baseada no marxismo, a substituição do aconselhamento bíblico pela psicologia. Depois eu vou explicar, irmãos, a psicologia pode ter um lugar, tem um lugar na vida do ser humano, mas fora da igreja, não dentro. A psicologia tem uma utilidade limitada, muito limitada para o ser humano, mas ainda assim, fora da igreja, não dentro da igreja. Depois eu vou explicar isso. Aparentemente, a maioria dos cristãos de hoje confiam mais na psiquiatria e na psicologia do que na Bíblia. Eu estou sentindo uma tristeza um pouco diferente, já vai para o psicólogo, ou para o psiquiatra, ou para o psicanalista. Eu estou sentindo esse medo, já corre para a psicologia. Por quê? A gente não crê na Bíblia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor restaura a alma. Mas a gente está procurando em outro lugar. E por que a maioria dos crentes crê mais, acredita mais em psiquiatria, psicologia, psicanálise, do que na Bíblia? Porque muitos pastores pregam mais a psicologia do que a Bíblia, pregam mais a psicologia ou a prosperidade material do que a verdadeira palavra de Deus. Queridos, veja como é que Paulo profetizou essa forma de apostasia. Só para citar um texto. 2 Timóteo 4,3. Isso eu quero que você leia comigo com muita atenção. Se você não puder ler no vídeo, abra a sua Bíblia. Mas 2 Timóteo 4,3. Vamos ler aí, irmãos. Quem puder, leia comigo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. E esses são os mestres do neopentecostalismo, os mestres da psicologia secular, os mestres da autoajuda, os mestres da prosperidade. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo a sua incredulidade de que a palavra de Deus tem solução para a alma. É fácil ir para o psicólogo, né? Eu não tenho que enfrentar meus pecados. Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira. Eu quero alguém que coce meu ouvido, gostoso. Eu não quero pregador fiel, verdade. Quero alguém que coce meus ouvidos, que é muito gostoso. Vai ficar aquela coceirinha e eu coçando. Que alegria, que prazer, que bom. E é isso que muitos crentes estão vivendo. E vem a disciplina, irmãos. Essa é uma das razões que Deus castiga o mundo. E a igreja, a verdadeira igreja recebe correção. A falsa recebe condenação por isso. 6º lugar, muitas igrejas arminianas estão lotadas de neopentecostalismo. E muitas igrejas calvinistas, reformadas, operam na ortodoxia morta, cristianismo morto. Meus irmãos, olha o que Deus diz para uma igreja cheia de heresias. Olha o que Deus diz, Apocalipse 2,16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Uma igreja cheia de heresias, Jesus disse, eu vou vir. E eu não vou vir a favor, eu vou vir contra. E olha o que Deus diz para uma igreja que tem apenas ortodoxia. Apenas ortodoxia.
Apocalipse 3, 1 e 3. Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, comunidade reformada, do que você tem recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra-te, igreja de Jesus, em Montes Claros, você que se diz cristão verdadeiro, bíblico de Montes Claros, você que se considera cristão verdadeiro em todo o Brasil, lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Irmãos, essas palavras, virei contra ti, é uma forma de Jesus dizer: eu vou te causar algum mal ou sofrimento para que você abandone o pecado. E esse mal pode ser a pandemia ou qualquer outro. 7 juntos. Pecados sexuais, como sensualidade. O que você vê hoje dentro das igrejas? Vai na maioria das igrejas você vê. Olha a rede social, cheio de crentes com decotão, metade do peito de fora, mulheres, homens nus, crentes, homem com pouca roupa, mulher com pouca roupa, na rede social, crente, servo de Deus, cristão, e vai nas igrejas para você ver, é o tomara que caia, é os peitos de fora, é as costas de fora, às vezes até a barriga e as coxas de fora. Pecados sexuais como sensualidade, consumo de pornografia, fornicação e adultério são normais nas igrejas de hoje. Será que Deus tolera isso indefinidamente? Será que não chega um momento que Deus vem contra essas pessoas e contra a igreja que as tolera? Se você não puder ler no vídeo, lê comigo, abra por favor, Salmo 51. Salmo 51, 21 e 22. Salmo 51, 21 e 22. Olha, irmãos, o que Deus está dizendo? Para esses crentes que vivem na sensualidade, eu fico pensando, será que eu vou ter que chamar essa pessoa e falar com ela, ó, essa roupa aqui, você não pode estar usando na rede social, não. E nem na rua, nem na igreja, nem em qualquer lugar, você pode estar usando essa roupa, não, só dentro da sua casa mesmo. E ainda que a hora que alguém bater no portão, você tem que trocar de roupa para ir atender. Será que eu vou ter que falar isso? Olha o que Deus está falando para crentes que vivem na sensualidade, no consumo de pornografia, na fornicação, no adultério e em outras impurezas, pecados sexuais, que são normais na igreja. Salmo 51, 21, 22. Olha o que Deus está falando. Tens feito estas coisas... Esses pecados aqui, na área sexual e muitos outros. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus,
Querido, tem gente dentro da igreja que esqueceu de Deus, esqueceu que Deus existe, que a palavra de Deus é verdade, que Deus é ira, que Deus disciplina, que Deus castiga, esqueceu. Considerai, pois, nisso vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. E ainda Apocalipse 2, 21 a 23. 2, 21 a 23. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, na NVI. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Não quer. 22. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. 23. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Deus está falando de pessoas, irmãos, do íntimo da igreja, do mais íntimo da igreja, mas que vivem no pecado sexual. Eu retribuirei. E retribuição é castigo condenatório. Quer dizer que essas pessoas não são cristãs. Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Queridos, veja o Velho Testamento todo. Várias vezes Deus usou pragas para disciplinar o seu povo. Por que Ele não faria isso com a igreja? Oitavo, juntos. Muitos crentes têm se divorciado sem justificativa bíblica. Têm se divorciado sem? Como é que um pecado grave como o divórcio, uma realidade tão trágica como o divórcio, pode ser comum dentro da igreja? Como é que pode, irmãos? Abra a sua Bíblia, por favor. Malaquias 2, 13 a 16. Abra a sua Bíblia, por favor. Malaquias 2, 13 a 16. 2, 13 a 16, na NVI. Você acompanha aí, por favor. Diz assim: Deus fala, por que Ele não atende orações muitas vezes? A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. 14. E vocês ainda perguntam, né? Às vezes o cinismo é terrível. Vocês ainda perguntam, por quê? Resposta do Senhor: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, ou o homem da sua mocidade, né? Hoje. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, ou ele fosse o seu companheiro, a mulher ou o homem do seu acordo matrimonial. 15b. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher ou ao homem da sua mocidade. 16. Eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Os homens tratavam as mulheres com violência. Hoje só não faz isso porque tem uma lei aí, né? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Não sejam infiéis. Queridos, a igreja de hoje pratica com frequência uma coisa que ela sabe muito bem que Deus odeia.
A igreja sabe muito bem, mas pratica com frequência uma coisa que Deus odeia. Portanto, é muito perigoso ainda pensarmos que não estamos sob a disciplina do Senhor. Uma coisa que Deus odeia e que desonra tremendamente a Deus aí no mundo, o divórcio de pessoas que se dizem seguidores de Cristo. Mas os pastores têm uma grande parcela de responsabilidade e vão prestar contas por isso. Primeiro, porque não preparam as pessoas para o casamento. Não preparam. Segundo, porque as pessoas vêm a eles dizendo, eu vou separar, e muitos... tá bom. Não dá certo, né? Nono lugar, a grande maioria da igreja visível não pratica mais a disciplina bíblica dos seus membros. Presta atenção, irmão. Estou quase terminando. A grande maioria da igreja bíblica não pratica mais a disciplina bíblica dos seus membros. O pastor Paul Washer escreveu um livro chamado 10 acusações contra a igreja. No capítulo 7 ele diz, escute aí, hoje muitos pastores evangélicos deveriam pegar Mateus 18 e arrancá-lo da sua Bíblia. Não sou um pastor em minha igreja, então posso dizer isso sem vangloriar-me. Nossa igreja pratica a disciplina eclesiástica. É uma igreja bem grande, frequentada por cerca de 1000 pessoas. Os pastores estimam que ajudaram a salvar 30 casamentos nos últimos anos, por meio da disciplina eclesiástica amorosa e compassiva. A disciplina eclesiástica não começa com a exclusão, começa com vós que sois espirituais, corrigi-o. Você diz, não podemos praticar disciplina, somos muito amorosos. Vocês são mais amorosos do que Jesus? É Ele quem ordena a disciplina. Mudei minha família para a igreja que estamos, porque ela pratica a disciplina eclesiástica, e porque eu precisava estar sob esta disciplina. O cuidado vigilante de presbíteros e outros membros que levam isso a sério. Querido, pode criticar a mim, pode criticar o conselho da igreja. Se você estiver em pecado, você será disciplinado. Começando com a admoestação, a advertência, conscientização. Começando com isso. Se nós soubermos, se nós tivermos provas, você será disciplinado. Começando por onde a Bíblia diz que deve começar. Se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigiu com espírito de brandura. Cada membro dessa igreja sabe disso na hora que se torna membro. Por que se tornou membro? Infelizmente, a igreja moderna está repetindo a igreja de Corinto. Abra a sua Bíblia, por favor, para ler comigo, 1 Coríntios 5:8. Eu vou ler na NVI, mas é importante que você acompanhe na sua Bíblia. 1 Coríntios 5:1-8. 5:1-8. Primeiro Coríntios 5:1-8. Se você puder, acompanha comigo na sua Bíblia. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Por toda parte, olha bem, o escândalo, a vergonha que a igreja estava causando para o nome de Jesus, para o Evangelho.
Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu próprio pai. Versículo 2. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem a Satanás esse homem, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, pressupondo que ele era convertido. O problema, irmãos, é que a igreja não praticava a disciplina. E um princípio que esse texto nos ensina é a disciplina corretiva. É fundamental numa igreja que quer agradar a Deus e ser igreja verdadeira. Disciplina é fundamental. É indispensável. Suponhamos que a igreja de Corinto não obedecesse essa palavra, essa instrução do apóstolo Paulo, o que o Senhor faria com essa igreja? O que o Senhor faria? Em muitos casos semelhantes, a igreja de hoje não está obedecendo a palavra de Deus. Será que o Senhor deixa por isso mesmo? Décimo e último. Juntos. A maioria da igreja visível perdeu ou nunca teve o primeiro amor por Cristo e não parece preocupado em resolver isso. A maioria da igreja visível perdeu ou nunca teve o primeiro amor por Cristo e não parece preocupado em resolver isso. Irmãos, eu não quero julgar nem acusar, mas eu tenho a impressão que esse é um problema de muitos membros da comunidade reformada. Eu quero te perguntar, se não está frio espiritualmente? Para onde a pandemia devia nos levar? Ela nos devia nos levar a mais oração, mais estudo das Escrituras, mais preocupação, cuidado com os nossos irmãos, mais fervor espiritual. Ela devia nos levar para isso. A pandemia devia nos levar a um avanço, a um maior aquecimento espiritual, mas ela parece estar nos levando à frieza, à dureza, à negligência, à apatia espiritual, irmãos. Pergunte por que você falta aos cultos. Será que o motivo é esse mesmo que você está na sua mente e coração? Ou o seu coração está inventando razão? O diabo está te enganando. E você está justificando o injustificável. Essa tribulação específica devia nos levar a mais fervor, mais oração, mais estudo da palavra, mais compromisso com a igreja, mais diligência espiritual. Devia nos levar a dizer: Jesus, eu preciso mais de Ti, eu quero mais de Ti, e devia então nos levar a buscar mais Ele e dEle. Apocalipse 2, 4 e 5, olha o que o Senhor diz. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste,
Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, a falta de amor ardente por Cristo é pecado. Falta de amor ardente por Cristo é o pecado mais profundo, é um pecado fundamental, e que pode acarretar o castigo corretivo de Deus. Tragicamente, Cristo não é a maior paixão e satisfação dos cristãos de hoje. Cristo não é a maior paixão, Ele não é a maior satisfação dos cristãos de hoje. O que você fez com as pregações do domingo passado? O que você fez com aquelas pregações? John Piper declara que um dos alvos de Deus na pandemia é nos despertar e nos tirar dessa situação de paixão e satisfação em outras coisas, e não em Cristo. Ouça o que ele diz, escute. Arrependimento significa o despertar das nossas preferências suicidas por latão em vez de ouro. Abandonar nossa preferência por latão em vez de ouro. Arrependimento significa o despertar, o abandono das fundações de areia pela rocha sólida. Significa o despertar e abandonar brincadeiras na sarjeta, a preferência por brincadeiras nas sarjetas, em vez de férias na praia. Como C.S. Lewis escreve, somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Somos como uma criança ignorante que prefere fazer castelos de lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. A alegria infinita que Lewis menciona é a experiência de ver, saborear e compartilhar o valor, a beleza e a grandeza de Cristo. Agora ouça mais atentamente. O que Deus está fazendo através do coronavírus é nos mostrar graficamente, dolorosamente, que nada nesse mundo oferece a segurança e a satisfação que encontramos na grandeza e dignidade infinitas de Jesus. Essa pandemia toma a nossa liberdade de locomoção, toma as nossas atividades comerciais e as nossas relações face a face. Isso tira a nossa segurança e o nosso conforto. E, em última instância, pode tirar as nossas vidas. A razão pela qual Deus nos expõe a tais perdas é nos instigar a confiar em Cristo. Porque quando nós não confiamos em Cristo, irmãos, nós buscamos a nossa paixão e satisfação, são outras coisas. E é uma prova, uma evidência que nós não confiamos em Cristo, com nossa paixão e satisfação, o nosso amor ardente está em outras coisas, trabalho, filhos, aumentar o salário, sei lá, descanso. Queridos, eu vou terminar com 3 perguntas. 3 perguntas para você. Para você. Você pode até lê-las. Primeiro, se temos vivido em alguma situação pecaminosa, dessas que eu citei ou outras,
Deus já pode retirar a correção, ou Ele terá de aumentar a pressão contra nós? Preste atenção. Deus já pode retirar a correção, ou Ele tem de aumentar a pressão sobre nós e contra nós? Peço que você medite em casa, espero, medite nesses versículos. Jeremias 17, 23. Jeremias 17, 23, o Senhor diz: mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem a disciplina. Jeremias 2:30, em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas, como leão destruidor. Jeremias 6:8, aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Aceite a disciplina para que eu não piore as coisas. Esses textos, queridos, são para nós. Eles são para nós. Eles estão falando de nós. A disciplina de Deus é um ato de amor. Um ato de amor. Em segundo lugar, o que Deus espera de nós ao nos disciplinar? O que Deus espera? Certamente Ele espera mudança. A pandemia tem nos levado para cima, nos feito melhorar espiritualmente, tem nos aproximado mais de Deus, dos irmãos, da Bíblia, tem nos feito orar mais. A pandemia tem nos empurrado para a santificação, para uma vida de maior santidade, santificação. O que Deus espera de nós ao nos disciplinar? Ele espera nova confiança nele, nova esperança nele, novo temor a Ele, nova oração, novo compromisso com a igreja, nova obediência. E assim por diante. É isso que está acontecendo conosco? É isso que está acontecendo? Terceira pergunta: como você pode praticar essa mensagem? Como você pode praticar? Primeiro, ouça mais algumas vezes. Não é fácil de ouvir, mas você precisa. A questão é essa. Ouça mais algumas vezes. Segundo, verifique se você ou sua família estão envolvidos em alguma das 10 situações de pecado descritas aqui. Pergunte, analise, examine a si mesmo, sua família. Vocês estão envolvidos em alguma das 10 situações de pecado descritas aqui? Seja sincero. Não tente enganar a si mesmo. Terceiro, se arrependa. Busque arrependimento. Confesse o pecado ou pecados e comece a obedecer a Deus nas questões que você tem desobedecido. Se arrependa, confesse, comece a obedecer o Senhor. E 4, se precisar de ajuda para mudar, peça ajuda. Precisa de ajuda para mudar? Peça ajuda. Aqui nessa igreja, eu tenho certeza, tem pelo menos 1 ou 2 ou 3 pessoas que podem te ajudar de verdade. Que têm condições de te ajudar. Se você for um cristão convertido, certamente você fará essas coisas.
Você já se converteu a Cristo? Você já se converteu a Cristo? Nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Feche os seus olhos. Pai Celeste, agradecemos a palavra do Senhor. Pedimos pelas Tuas infinitas misericórdias, Teu amor e Tua graça. O Senhor opere, trabalhe em nossos corações e vidas pela palavra do Senhor. E faz que ela tenha, Deus, os frutos que o Senhor deseja e que nós precisamos produzir como filhos de Deus. Nos dá a Tua graça, Senhor. Nos vivifica, nos desperta, nos capacita a sermos um povo santo que Te obedece, que Te adora em espírito e em verdade, que cuida uns dos outros como família de Deus, que anuncia o Evangelho aos que estão lá fora, Pai. Quantas pessoas talvez nós convivemos no dia a dia e elas não escutam o Evangelho por nosso intermédio, não ouvem o Evangelho. Toca, Senhor, desperta-nos. Aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva, Pai, a Tua obra. Começa em mim, começa em cada pessoa aqui. Começa nessa igreja. Aviva, Senhor, a Tua obra. Em nome de Jesus oramos, esperando na graça do Senhor. Amém.